Well, good evening, everyone. Então, boa noite a todos. It is a great honor and a great privilege for me to be with you here tonight. É uma grande honra e privilégio estar com vocês aqui nessa noite. Thank you so much, Pastor Jefferson, for the kind introduction. Muito obrigada, Pastor Jefferson, pela sua introdução tão adorável. And thank you, Pastor Hubert, President of the Baptist Convention North, for the privilege of being with you here tonight. E agradeço também a presença do pastor. O senhor pode me repetir seu nome? Josbert, que está aqui hoje representando toda a convenção da nossa região norte. And to all of you who are faculty and staff and students here at this wonderful seminary, thank you for the opportunity for me to share the Word of God with you tonight. E muito obrigada a todos que estão aqui hoje, seja da organização, alunos, membros, por terem organizado esse evento tão maravilhoso que vai acontecer essa noite. As I was flying in this afternoon from Sao Paulo, Quando eu estava vindo para cá essa tarde de São Paulo, I flew over the Amazon River. eu passei por cima do Rio Amazonas. The largest river in the United States is the Mississippi River. O maior rio que a gente tem nos Estados Unidos é o Rio Mississippi. But what I saw of the Amazon River today, Então, quando eu vi o Rio Amazonas hoje, I believe the Mississippi River is a little sister to the Amazon River. eu comecei a pensar que o Rio Mississippi era apenas uma pequena irmãzinha do Rio Amazonas. Wow, what a river. Uau, e isso é um rio. And so it is a delight to be with you here in beautiful Belém. Então, também é um prazer estar aqui hoje nessa Belém maravilhosa. I am so excited to be a part of this conference from now through Saturday evening. Eu estou muito animada de fazer parte dessa conferência até o final do sábado. And I look forward to the opportunity, Lord willing, 3 times to preach to you. E é muito bom ter a oportunidade de ministrar para vocês 3 vezes aqui. And also to lead the workshop on preaching on Saturday. Assim como participar do workshop sobre ministração, pregação no sábado. But tonight I invite your attention to the book of 2 Timothy. Mas agora eu queria convidar a todos para abrirem 2 Timóteo. 2 Timothy chapter 1. 2 Timóteo capítulo 1. We will be bringing the message tonight on the entire chapter of 2 Timothy 1. Vamos ter uma ministração hoje à noite de forma expositiva de 2 Timóteo capítulo 1. It is a lot of ground to cover. É um grande campo para que a gente consiga cobrir ainda hoje. So you better listen fast. Então, por favor, ouça isso. Hear the reading of the word of the Lord. Oh, you want me to? Oh, okay. Paul, an apostle of Christ Jesus, by God's will, Paulo, apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, for the sake of the promise of life in Christ Jesus. pela conformidade do que foi prometido da vida que está em Cristo Jesus, To Timothy, my dearly loved son, pelo seu amado filho Timóteo, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. I thank God whom I serve with a clear conscience as my ancestors did. Eu dou graças a Deus a quem eu estou servindo desde os meus antepassados. When I constantly remember you in my prayers night and day. E eu constantemente trago a consciência de quem Ele é nas minhas orações noite e dia. Remembering your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. Eu lembro das tuas lágrimas e estou ansioso para ver que você transbordando de alegria. I recall your sincere faith that first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice, and now I am convinced is in you also. Eu tenho recordação da tua fé, sem nenhum fingimento, a mesma que eu via na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. Estou certo que há isso em você também. Therefore, I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying on of my hands. E por isso eu admoesto você para que você reacenda o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. For God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound judgment.
Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. So don't be ashamed of the testimony about our Lord or of me, his prisoner. Então não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Instead, share in suffering for the gospel, relying on the power of God. Pelo contrário, faça parte dos sofrimentos comigo a favor do evangelho segundo o poder de Deus. He has saved us and called us by his holy calling. Ele nos salvou e nos chamou pela sua santa vocação. Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Não segundo as suas obras, mas de acordo com o seu propósito. A graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. This has now been made evident through the appearing of our Savior Christ Jesus. E isso foi manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, who has abolished death and has brought life and immortality to light through the gospel. que não só destruiu a morte, mas também trouxe vida e imortalidade através do evangelho. For this gospel I was appointed a herald, apostle, and teacher. Por esse evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. And that is why I suffer these things. E é por isso que eu estou sofrendo estas coisas. But I am not ashamed, Mas eu não me envergonho, because I know whom I have believed. porque eu sei em quem eu tenho crido. And I am persuaded that he is able to guard what has been entrusted to me until that day. Porque eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que me foi reservado até aquele dia. Hold on to the pattern of sound teaching that you have heard from me. Mantenha, sustente o padrão dessas palavras que ouvistes de mim com fé e com amor. In the faith and love that is in Christ Jesus. Com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Guard the good deposit through the Holy Spirit who lives in us. Guarde o bom depósito a partir do Espírito que está em nós. You know that all of those in the province of Asia have deserted me, including Phygelus and Hermogenes. Você está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. May the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me animou e nunca se envergonhou das minhas algemas. On the contrary, when he was in Rome, he diligently searched for me and found me. Antes, tendo ele chegado de Roma, me procurou solicitamente até me encontrar ali. May the Lord grant that he obtain mercy from him on that day. Que o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. You know very well how much he ministered at Ephesus. E você sabe melhor do que eu quantos serviços ele prestou a mim em Éfeso. This is the word of the Lord. Essa é a palavra do Senhor. Passion for ministry. A paixão pelo ministério. If ever anybody lived in the history of the church who had passion for ministry, it would be the Apostle Paul. E a gente vê ao longo da história que os encarregados são justamente aqueles que têm a paixão pelo ministério. Paul, the persecutor of the church, who became the preacher of the church and the planter of churches. O Paulo, aquele que perseguia a igreja, foi justamente aquele que se tornou o plantador e construtor de novos ministérios. Paul, who caused the suffering of many Christians, even their death, when he persecuted them before his conversion. Paulo, mesmo através do seu sofrimento e de tudo que ele havia causado antes, após ele se converter a Cristo, muitos chegaram até ele. Now Paul himself, the faithful minister and preacher, who is now persecuted by those who hate him because of Christ. Yeah, now Paul is himself persecuted, is himself suffering because of his faithfulness to Jesus Christ. Agora Paulo está sendo perseguido, ele está sendo encontrado a partir da fé que ele tem agora e vive para Cristo Jesus. Paul wrote 13 letters in the New Testament. Paul wrote 13 letters
in the New Testament. Apenas no Novo Testamento nós estamos vendo 13 cartas de Paulo. This letter, 2 Timothy, is chronologically the last letter Paul wrote. Cronologicamente, a carta de 2 Timóteo é a última das cartas de Paulo. It is a part of the pastoral letters, the pastoral epistles of Paul. Faz parte das epístolas pastorais de Paulo. These letters are written to individuals and not to churches. Essas cartas, elas originalmente eram para indivíduos, não exatamente para igrejas. Paul wrote the letter to Titus to help him learn how to be a good pastor. Ele tinha enviado uma carta até para Tito, ensinando ele como ser um bom pastor. And Paul wrote 2 letters to Timothy to help him learn how to be a good pastor. E Paulo enviou 2 cartas para Timóteo, mostrando para ele como ser um bom pastor. And in this last letter that Paul wrote, 2 Timothy, he exhibits passion for ministry. E nessa última carta, essa segunda carta a Timóteo, Paulo expõe essa paixão pelo ministério. Allow me to do a brief exposition and application of these verses to us tonight. Então hoje eu quero a permissão de fazer uma breve exposição e detalhamento sobre esse texto aqui. Paul's letter begins, as all of his letters, with a greeting. Paulo ele sempre começa as suas cartas com um cumprimento. Paul identifies himself as the apostle according to the will of God. Paul identifies himself as the apostle, God's called apostle, according to God's will. Paulo ele sempre está se apresentando como um apóstolo, alguém que está vivendo e seguindo a vontade de Deus. And then Paul identifies the one to whom he writes, Timothy. Então, depois que ele se apresenta, ele começa a identificar quem seria Timóteo. He calls Timothy my dearly loved son. E ele apresenta Timóteo como seu belo, seu filho amado. Somewhere along the way in Paul's missionary journeys, he met young Timothy. Muitos talvez naquela geração conheçam algum jovem Timóteo. And Timothy was converted to Christ. He was saved under the ministry of Paul. E Timóteo ele se converteu a Cristo, converteu ao Evangelho e foi seguir esse caminho. And I noticed that Paul gives that wonderful, beautiful greeting, grace, mercy, and peace to you. E eu sei que Paulo ele diria com certeza e daria essa maravilhosa apresentação para você. Notice the order, my apologies. Notice the order of that greeting. The order of that greeting. Notice the order. Which words come first? Então eu quero que você observe não só o que ele falou, mas a ordem a qual ele usou para se comunicar com Timóteo. Grace. Graça. That's where salvation begins. É assim que a salvação inicia. It begins with God and His grace to you and me. Está em Deus, mas Ele enviou a graça para mim e para você. God's grace given to us through Christ. A graça do Senhor veio para nós através de Cristo. Mercy. Misericórdia. God shows us mercy. Deus está nos mostrando a sua misericórdia. He does not give us all that we deserve for our sins. He is a merciful God. Deus ele não nos dá o que nós estamos merecendo pelos nossos pecados. Ele nos dá a misericórdia. And then when we come to Christ, we have peace with God. E quando nós caminhamos, nos encontramos com Cristo, Ele nos dá a paz que vem de Deus. And so Paul says, grace, mercy, and peace from God the Father and from Christ Jesus our Lord. Então Paulo diz, misericórdia, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, de Cristo, o nosso Senhor. Paul, the experienced pastor. Paul with great experience as a pastor. Então Paulo ele teve uma grande experiência, ele experienciou o que era realmente ser um pastor. Timothy, the young preacher in the faith. Então Timóteo, um jovem, um pregador iniciante nessa fé. Every Timothy needs a Paul. Todo Timóteo precisa de um Paulo no seu caminho. Some of you are young students who are here today, just beginning your ministry. Alguns de vocês são alunos apenas iniciando a sua carreira ministerial. Young preachers need older preachers who are experienced to mentor them.
Pregadores novos precisam de mentores mais velhos para guiá-los no caminho correto. Every Timothy needs a Paul. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Every Paul needs a Timothy. E todo Paulo precisa de um Timóteo. Every older pastor needs to pour himself into a younger pastor. E todos os pastores mais velhos, ele precisa de alguém mais jovem para investir suas energias. Every Paul needs a Timothy so that he does not become stale toward the end of his ministry. Todos precisam de um Timóteo no seu ministério para que não acabe se perdendo nesse caminho. Every Paul needs a Timothy so he can continue to be excited about the things of God. Todo Paulo precisa de um Timóteo para que ele se mantenha animado durante esse ministério. Every Timothy needs a Paul. Todo Timóteo precisa de um Paulo. Every Paul needs a Timothy. Todo Paulo precisa de um Timóteo. Timothy's, seek out those Pauls among you to mentor you and to walk with you and to help you grow as a Christian. Timóteos, procurem ao seu redor Paulos que possam instruir vocês, guiar vocês, ser os seus mentores nesse caminho. Seek out those Pauls who have passion for ministry, who can communicate that passion to you. Procure esses Paulos que têm paixão pelo ministério, que conseguem comunicar essa paixão para vocês. And for all of you Pauls out there tonight, Existem vários Paulos ao seu redor nessa noite. find you a young Timothy. Procure você também um jovem Timóteo. Find you a young man that you can pour your life into. Procure um jovem onde você possa gastar sua energia. And for you young ladies preparing for ministry who are here tonight. Young ladies who are preparing for ministry. Assim como existem novas mulheres, uma geração nova se preparando para o ministério também essa noite. You need an older, godly, experienced woman to pour into your life as well. Você precisa de mulheres mais velhas para auxiliar no seu ministério e colocar isso no seu coração. Every Timothy needs a Paul. Todo Timóteo precisa de um Paulo. And every Paul needs a Timothy. E todo Paulo precisa de um Timóteo. Paul begins his letter with thanksgiving. Paulo estava dando uma carta de ação de graças. I thank God whom I serve with a clear conscience. Eu agradeço ao Senhor, estou agradecendo ao Senhor com toda a minha consciência. Notice immediately Paul identifies himself as a servant. Então, Paulo também se identificava como alguém que sofria ali. If you are a minister, you are a servant. Se você é um ministro, você também é um servo nesse processo. Passion for ministry includes passion for service. A paixão pelo ministério inclui a paixão pelo servir. Paul says, I thank my God when I constantly remember you in my prayers night and day. E Paulo acaba continuando. Eu continuo acompanhando você e lembro de você continuamente nas minhas orações. Paul was a prayer warrior. Paulo era um homem de oração também. Paul shows all of us tonight the importance of prayer in passion for ministry. Paulo está mostrando para todos nós essa noite a importância da paixão pela oração e da paixão pelo ministério. Prayer is so very critical and vital for passion for ministry. O amor pela oração é extremamente profundo e intrínseco à paixão pelo ministério. May God make us men and women of prayer as was Paul. Eu espero que o Senhor nos torne homens e mulheres de oração assim como Paulo era. Paul says to Timothy, I remember your tears. I remember the tears that you cried. Paulo fala para Timóteo, eu lembro de você chorando, eu lembro das suas lágrimas. Those tears probably when Paul departed were why Timothy was crying. Provavelmente essas lágrimas que ele se lembra de quando Paulo encontrava com ele e via Timóteo chorando. Paul was missing Timothy very much. Paulo também estava sentindo muita saudade de Timóteo. And in his letter he says, I remember your tears, but I rejoice. I remember your tears, Timothy, but your tears make me rejoice. E Paulo dizia, eu lembro das suas lágrimas, Timóteo, mas as suas lágrimas me trazem júbilo. He says to Timothy, I remember your grandmother and your mother and the faith that they have. E ele vai falando, eu lembro da sua avó, eu lembro da sua mãe, de tudo isso que tinha acontecido na sua família. Your grandmother Lois and your mother Eunice.
a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. It's very interesting in the Greek New Testament, the word here for grandmother. É muito interessante no Novo Testamento termos citações justamente sobre avós. The word for mother is mater. Porque, Mater. The word for mother. porque quando a gente vê o termo avó no original, ele vem do próprio mater, que também seria mãe. Do you know what the word for grandmother is? Você sabe uma outra palavra para avó? In the Greek New Testament? No Novo Testamento, Mama. mama. Mama, that's the word for grandmother, mama. Essa é a palavra no Novo Testamento para uma avó, mama. Timothy, don't forget your mater, your mother. Don't forget your mama, your grandmother who taught you the word of God. E então Paulo estava falando para ele, lembre da sua mãe, mas não esqueça da sua avó, do tempo que ela dedicou a isso também. They passed on their faith to you. They passed on their faith in Jesus to you, Timothy. E ela falava desde o começo, existe fé em Jesus para você, querido Timóteo. Never forget those, especially in your family, a mother, a father, a grandmother, a grandfather, who loved you enough to tell you about Jesus. Nunca se esqueça sobre a sua família, os seus pais, os seus avós, o quanto eles lhe ensinaram sobre o amor de Jesus. And now Paul comes to the main part of chapter 1. Agora Paulo vem com a parte principal desse capítulo 1. There are 5 paragraphs in the Greek New Testament that Paul delivers to us. Existem 5 parágrafos nesse Novo Testamento que Paulo libera para nós. And each paragraph begins with an imperative, with a command. E esse parágrafo ele vai começar com um imperativo, um comando. The first paragraph is verses 6 and 7. O primeiro parágrafo seria o verso 6 e 7. And Paul commands Timothy, rekindle the gift. E Paulo lembra a Timóteo, reacenda o seu dom. Look at verse 6. Therefore, I remind you to rekindle the gift of God that is in you. E vamos aqui prestar atenção nesse. Reacenda o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paul is referring back to the calling, Timothy's calling for ministry. Paulo está lembrando Timóteo daquele momento que ele foi chamado para o ministério. Do you remember when God called you to the ministry? Você lembra quando o Senhor chamou você para o ministério? I remember my call to the ministry. Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério. 50 years ago. Cerca de 15 anos, 50 anos atrás. 50 years ago, when I was 16 years old, God called me to preach His gospel. 50 anos atrás, quando eu tinha apenas 16 anos, o Senhor me chamou para pregar a sua palavra. When God calls you to ministry, He gifts you for ministry. Quando Deus chama você para o ministério, Ele leva você para o ministério. God called Timothy to preach. Deus chamou Timóteo para pregar. And symbolically, when Paul laid his hands upon Timothy when he was ordained, then God's gift for his ministry was symbolically given. Então Paulo estava falando, estou chamando Timóteo aqui enquanto jovem, mas quando ele crescer, ele vai ser guiado para a ministração desse evangelho. So Paul tells Timothy, rekindle the gift. Então Paulo estava falando para Timóteo, reacenda esse dom. The word rekindle means stoke the fire. Essa palavra reacender seria justamente mexer no fogo, ligar o fogo. Take the iron poker and stoke the fire so it burns more brightly. Pegue como fosse aquela brasa viva e coloque mais uma vez, reacenda isso. Here in Brazil, it is warm. It is hot, warm. You don't have cold weather here in this part of Brazil. Quando a gente vê que o Brasil não existe inverno, é calor o tempo todo. But in parts of America, it gets very cold during the winter time. Mas em algumas partes da América é muito frio na época do inverno. And many Americans have a fireplace. Então lá nessa parte da América existe como se fosse uma parte que vai ter fogo na casa. And on a cold winter night, the fire can burn low. E quando vai finalizando a noite, esse fogo ele vai reduzindo.
and someone takes the iron poker and stirs up the ashes, and the fire breaks forth again. E quando isso acontece, alguém vai como se fosse uma espécie de pedaço de ferro e vai mexer de novo naquela brasa e o fogo vai reacendendo mais uma vez. This is what Paul is saying to Timothy and to you and me tonight. É sobre isso que Paulo estava falando para Timóteo e para mim e para você essa noite. Rekindle the fire. Reacenda o fogo. I'm afraid that the story of many Christians' lives could be written in two words: once ablaze, once ablaze, once on fire. That if your life was like a book, then the title of the book for some Christians would be Once on Fire. No longer, but Once on Fire. Eu tenho medo de que a vida de alguns cristãos seja como se fosse um livro, que o título vai ser Apenas uma vez pegou fogo. Once ablaze, burning brightly for Jesus. Mas queime por Cristo, se mova por isso. But now you're burning low. Mas agora o fogo está diminuindo. The fire is burning low. O fogo está queimando menos. The fire of your devotion, the flame of your devotion to Christ, it can burn low. A chama que você tem dessa sua relação com Cristo pode diminuir. And what does Paul say to Timothy and to us tonight? E o que Paulo estava falando para Timóteo e para todos nós aqui essa noite? Stoke that flame. Mexa nessa chama. Stir up the fire. Mexa no fogo. So that our lives burn brightly for the Lord and we use our gifts for His glory. Para que essa chama volte a se reacender e se manifeste para a glória do Senhor. What is the one tendency of all fire? Qual é a primeira tendência de qualquer tipo de fogo? To go out. To go out. To burn out. Começar a queimar. Left alone, if you don't stir that fire, if you don't feed that flame, that fire will burn low and burn out. Se você não continuar mexendo naquele fogo, o que ele vai começar a fazer? Desaparecer. Ele vai se espalhar se você não ficar de olho. Just like you must feed the flame with wood, so you must feed your flame of devotion with the Word of God. E dessa mesma forma você precisa alimentar esse fogo, alimentar a devoção que você tem pelo Senhor através da sua palavra. Feed the flame. Comece a alimentar a chama. Fan that flame with the breath of your prayers. Comece a abanar essa chama para que ela cresça com as suas orações. Stir up the gift of God in you tonight. Reacenda o dom de Deus para a sua vida essa noite. The gift that Paul is referring to is the endowment of ministry capacity, the ability to do what God has called you to do. O dom que Paulo estava falando aqui nesse momento seria não só dessa habilidade de ministrar, mas de ter essa paixão pelo ministério e essa habilidade que você também tem. And verse 7 explains that gift. E o verso 7 vai explicar esse presente, esse dom. Notice Paul says, for God has not given us the gift, given us. Porque Deus não nos deu, não tem dado para nós. He has not given us a spirit of fear. Ele não nos deu um espírito de medo, covardia. But three things has God given us. Mas ele diz três coisas as quais o Senhor realmente deu para nós. The spirit of power, love, and sound judgment. O espírito de poder, amor e de moderação. This is the ministry gift that God calls us to, and the Holy Spirit is the one who grants us that gift. É sobre esse dom ministerial que o Senhor está nos entregando. E o Espírito Santo faz parte desse processo. God's power. O poder de Deus. The love of God shining forth from all of us. O amor de Deus brilhando através de nós para os outros. And sound judgment. E a moderação. Sound judgment to do ministry well. E a moderação, o equilíbrio para exercer o ministério de maneira adequada. That's what Paul is talking about. É sobre isso que Paulo estava falando. So number one, the first thing Paul says, rekindle the gift. Então a primeira coisa que Paulo nos diz é reacenda o dom. Number two, in verse 8 Paul says, don't be ashamed. Já no verso 6, o segundo ponto é:
não tenha medo, não tenha vergonha. Don't be ashamed of your testimony about Jesus. Não se envergonhe do seu testemunho sobre Cristo. And Paul says, don't be ashamed of me as a prisoner of the Lord. E Paulo também diz, não tenha vergonha de mim, um prisioneiro pelo amor do Senhor. When Paul wrote 2 Timothy, he was in prison in Rome. Quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, ele estava preso ainda em Roma. It is likely that just months, maybe weeks after Paul wrote this letter, he was martyred. Talvez alguns dias ou semanas no máximo, após essa carta, Paulo havia sido morto. And Paul reminds us that if we are to have passion for ministry, don't be ashamed. Então Paulo nos lembra, se você tem paixão pelo ministério, também não tenha vergonha. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. E já em Romanos 1:16 já vai dizer, não tenha vergonha do evangelho. Não tenha vergonha desse evangelho, pois ele é poder de Deus. May God help us in our culture here in Brazil and in my culture in America. May God help us to not be ashamed of the gospel. Que o Senhor nos ajude dentro da cultura brasileira, dentro da cultura americana do meu país, para que nós não tenhamos vergonha do evangelho. Don't be ashamed. Não tenha vergonha. Number 3. Número 3. Paul says, share in suffering. Share in your suffering for Christ. E no terceiro... Okay, could I go? Yeah, share in suffering. Tá, o terceiro ponto já seria, compartilhe sobre o sofrimento em Cristo Jesus. Notice in verse 8, Paul gives that imperative. Share in suffering. Paulo já vai dizer no próprio versículo, compartilhe sobre esse sofrimento. And Paul says, here's how you do it. Relying on the power of God. This is how you share in suffering. When you are suffering, you rely on God's power to overcome that suffering. E é dessa forma que você vai compartilhar através do seu sofrimento, porque através disso você pode ver o poder de Deus. Not your power, Não é sobre o seu poder, God's power. é sobre o poder de Deus. Christians will suffer. We are going to suffer if we live for Jesus. Os cristãos irão sofrer, nós iremos sofrer se vivermos para Cristo. But Paul in verses 9 and 10 gives encouragement from God to Timothy about this suffering. Mas Paulo já no verso 9 e 10 dá um incentivo para Timóteo de como sobreviver através desse sofrimento. Paul says he has saved you. He has saved you. You're a Christian. You've been saved. E Paulo está dizendo, você é um cristão, você foi salvo. He has called you to ministry. E ele chamou você para o ministério. And not according to your works, but rather according to his own purpose and grace. Mas não de acordo com as suas obras, mas a partir do seu próprio propósito e da sua graça. And this grace has been given us in Christ Jesus. This grace has been given to us in Christ Jesus. E essa graça ela foi nos dada através de Cristo Jesus. This is God's encouragement to you and me. Esse é o encorajamento do Senhor para a minha vida e para a sua. And then in verses 11 and 12, Paul says, I encourage you as well, Timothy. Você, Timóteo. Paul says, God appointed me to this gospel. Ele diz, o próprio Senhor me escolheu para ministrar esse evangelho. And notice Paul says, I was appointed. Apóstolo. An apostle is someone who saw Jesus with their own eyes. Apóstolo seria aquele que vê Jesus dentro das vidas das pessoas, na sua própria vida. Jesus chose 12 apostles and they were with him and they saw him with their own eyes. Então, quem foram as pessoas que Jesus escolheu? Jesus escolheu 12 que veriam o próprio Cristo, veriam a Deus através dele. And then on the road to Damascus, Jesus appeared to Paul. On the road to Damascus, Jesus appeared to Paul. E no caminho de Damasco, Jesus havia se exposto também para Paulo. And Jesus saved Paul. E Jesus disse para Paulo. And called Paul to be an apostle. E chamou ele para ser um apóstolo. So there are no apostles today because you have to have been an eyewitness of Jesus to be an apostle. There are no apostles today because you have to have been an eyewitness of Jesus in order to be an apostle.
Então, por isso que nós não temos apóstolos hoje, porque para você ser um apóstolo, você precisava ver a Cristo, fazer parte do que estava acontecendo na presença de Cristo. Paul held a position you and I cannot ever hold. Paulo estava numa posição que nenhum de nós poderia utilizar hoje. But notice the positions on each side of the word apostle that Paul also held. Mas existem algumas posições dentro desse ministério apostólico, fora do ministério apostólico, que Paulo também tinha. A herald and a teacher. Como o pregador e o professor, que seria o mestre. And that's what you and I are tonight. E é exatamente isso que nós somos e fazemos esta noite aqui. The word herald essentially means the preacher. The preacher who preaches the gospel. Essa é porque em inglês são palavras diferentes. Mas o pregador é justamente esse que vai ministrar o evangelho. And the word teacher describes teaching the gospel to the people of God. E os mestres, os professores são justamente essas pessoas que vão ensinar as pessoas sobre quem é Deus. This is what God has called you and me to tonight. É exatamente isso, para isso que o Senhor nos chamou você aqui esta noite. He's called us to be heralds of the gospel. Ele nos chamou para sermos pregadores do evangelho. He has called us to be teachers of the gospel. Ele nos chamou para sermos professores, mestres do evangelho. And so go forth and preach, go forth and teach. Então vá e pregue, vá e treine pessoas, ensine pessoas. And Paul says, I was appointed for this gospel, and that's why I suffer these things. E Paulo diz, é esse evangelho que eu acredito, e é por isso que eu sofro por isso também. And then Paul reverts back to his command, don't be ashamed. E Paulo retorna para aquele comando, não se envergonhe. Notice what he says in verse 12. E ele continua no verso 12. I'm not ashamed, Eu não me envergonho também, because I know whom I have believed. porque eu sei em quem eu estou acreditando. And I'm persuaded that he is able to keep what I've entrusted to him against that day. E eu sei que essa pessoa em quem eu estou crendo guardará o que é meu até aquele dia. The day there at the end of verse 12 is the day of the return of Jesus. E o dia sobre o qual ele está falando é o dia da eternidade, do encontro com Jesus. The day when all of us who are servants of the Lord will stand before Christ at the judgment seat of Christ. O dia onde todos nos encontraremos e estaremos ao lado de Cristo, enfrentando o julgamento. And there we give an account of the life that we've lived and the works that we've done in the ministry God has called us to. And there we give an account to Jesus for how we have lived our lives. E é nesse momento que nós estaremos prestando contas sobre o que nós vivemos aqui nessa terra, o And que how fizemos we- com a nossa vida. And how we have ministered to the people of God. E como nós ministramos, ensinamos as pessoas. Again, our passion for ministry. Mais uma vez, a paixão pelo ministério. And so Paul, number 3, says, share in suffering. Então Paulo, no terceiro ponto, nos diz, compartilhe ainda em sofrimento. Number 4, in verse 13, Número 4, já no verso 13, Paul says, hold on. Hold on. Paulo vai dizer, se mantenha, sustente. Hold on to the pattern of sound teaching that you've heard from me. Mantenha o padrão dessas palavras, os santos ensinamentos que você ouviu de mim. There is a great deal of false doctrine out in the world today. There is much false doctrine in the world today. Existem muitos falsos ensinamentos nos dias de hoje, But we must hold the pattern of the truth that Paul has given to us. mas nós precisamos manter o padrão da verdade a partir do evangelho liberado por Paulo. Look at that. Hold on to the pattern of sound teaching. Look at that word pattern. Olhe bem, mantenha o padrão. Olhe bem essa palavra, padrão. That's a word that means outline. É uma palavra que significa dentro de uma linha. God has given us the outline of sound doctrine. Deus, ele nos entregou exatamente a direção exata que nós devemos seguir. That's His outline, Essa é a sua direção. not yours. Não é sobre o que você pensa. You don't make the outline, God does. Você não pode ultrapassar essas linhas estabelecidas por Deus. And you should not add to the outline,
Se você não está dentro desse padrão, nor should you take away from the outline. Nor should you take away from the outline. Don't take away from true doctrine. se você não está dentro desse padrão, se observe e não fuja de dentro das limitações estabelecidas por ele. Rather, hold fast, hold on to sound doctrine. Então tenha a estrutura, se mantenha estruturado, fixo nesse ensinamento. And then finally, I want you to notice number 5. E agora finalmente o ponto 5. Paul says, guard the deposit. Guard the deposit. Paulo está dizendo, guarde o seu depósito. Verse 14, guard the good deposit through the Holy Spirit who lives in us. No verso 14 ele diz, guarde esse bom depósito através do Espírito Santo que habita em nós. You see, God has given us this wonderful gospel and He has entrusted it to your care and mine. Então Deus ele nos entregou esse evangelho e confiou a nós, confiou a mim e a você. It is a precious gospel. Existe um evangelho precioso, uma preciosidade. It is worth more than all of the money in the world. E é mais valioso do que todo e qualquer dinheiro do mundo. And God has entrusted it to you and to me. E Deus confiou isso a você, confiou a mim também. Guard it. Guarde isso. Don't let anyone steal it from you. Não faça com que ele tire isso de você. Faithfully guard that deposit. Tenha fé, confie nesse depósito do Senhor. How do you do that? Como você vai fazer isso? Paul says you do it through the Holy Spirit who is in you. Paulo diz que você faz isso através do Espírito Santo que habita em você. Others may leave sound doctrine. Others may leave it. They may abandon true doctrine. Muitos abandonam essa verdade, essa doutrina. Some may reject true doctrine. Muitos irão rejeitar isso, rejeitaram. Don't let that be said of you. Não deixe isso acontecer com você. Guard the deposit. Guarde esse depósito. Notice that Paul says there are some who did not guard it. E Paulo também continua dizendo, existem pessoas que não guardaram isso. Paul says Phygelus and Hermogenes deserted the gospel. Ele cita Fígelo e Hermógenes, eles abandonaram o evangelho. But Paul says someone did guard the gospel. His name is Onesiphorus. Mas ele também diz que muitos guardaram esse evangelho mesmo em meio ao sofrimento. Notice what Paul says about Onesiphorus. Notice what Paul says about Onesiphorus. About the man Onesiphorus. Observe o que ele já chega falando sobre Onesíforo, no verso 16. He said, that man often refreshed me. Ele diz que esse homem, ele recebeu um ânimo, um frescor novo no seu coração. He was not ashamed of Paul as a prisoner. Ele não tinha vergonha de Paulo ser um prisioneiro. And he made a trip to Rome in order to find Paul. He made a trip to the city of Rome to find Paul. Ele fez inclusive uma viagem a Roma para se encontrar com Paulo. There were many prisons in the great city of Rome. Existiam muitas prisões dentro de Roma. He had to search in order to find Paul. Ele teve que procurar a prisão certa para encontrar Paulo. He had to risk his own life in order to find Paul. Ele teve que arriscar a sua própria vida para encontrar com Paulo. Paul says he diligently searched for me and he found me. Ele diz, esse homem me procurou e ele me encontrou. Paul was in a terrible situation. Paulo estava numa situação terrível. He was in a deep dungeon. Ele estava numa situação de extremo perigo. He lost his freedom. Ele perdeu a sua liberdade. He needed a friend. Ele precisava de amigo. And Onesiphorus came and found Paul and refreshed him spiritually. E Onesíforo veio até a ele, o encontrou e lhe deu esse frescor, esse renovo. That's passion for ministry. Isso é paixão pelo ministério. Loving God's ministers in order to help and encourage them. Loving God's servants in order to help and encourage them. Encontre formas de receber essa forma de servir ao Senhor, de fazer o adequado. Onesiphorus wasn't trying to magnify his own ministry. He was not trying to
magnify his own life and ministry. Ele não estava buscando, Onesíforo, se engrandecer, magnificar o seu próprio ministério. No, in humility, he risked his life for Paul. Não, ele se humilhou e se arriscou, entregando a sua vida para encontrar Paulo. That's passion for ministry. Isso é paixão pelo ministério. You can either be a deserter or a refresher. Você poderia abandonar ou encontrar esse renovo. Which are you tonight? O que você vai escolher fazer essa noite? Are you deserting or are you refreshing somebody? Você irá abandonar ou entregará o renovo também para outra pessoa? Paul talks about passion for ministry in 2 Timothy chapter 1. Paulo estava falando sobre paixão pelo ministério no 2 Timóteo capítulo 1. From these 5 truths, these 5 principles, these 5 imperatives, may you obey and be a minister with passion for ministry. Eu espero que através desses 5 pontos, 5 imperativos, 5 verdades, você encontre uma forma de servir ao Senhor. Rekindle the gift. Rekindle the gift. Reacenda o seu dom. Don't be ashamed. Não tenha vergonha. Share in suffering. Compartilhe mesmo em sofrimento. Hold true doctrine. Se mantenha dentro da sã doutrina. Guard the deposit. E guarde o depósito. These are the 5 major themes that Paul outlines for us in chapter 1. Esses são os 5 pontos principais a partir dos quais Paulo quer nos alinhar em 2 Timóteo capítulo 1. May God stir us tonight that we might have a passion for ministry. Que o Senhor possa nessa noite reacender, nos mostrar essa paixão pelo ministério. Let me suggest a prayer for you to pray tonight and every day and night of this conference. Queria sugerir para você uma oração para você fazer essa noite e durante as outras noites da nossa conferência. Lord, Senhor, do anything in me you need to do. faça em mim qualquer coisa que você queira fazer. In order to do everything through me you want to do. E faça também através de mim toda e qualquer coisa que o Senhor queira fazer. Lord, do anything in me you need to do. Senhor, faça em mim tudo o que o Senhor quiser fazer em mim. In order to do everything through me you want to do. E faça também através de mim tudo o que o Senhor quiser. Passion for ministry. Paixão pelo ministério. Amen. Amém.